Graça e paz, eu tenho uma palavra de Deus para você. Isaías 53, capítulo 53, versículo 10 até o 12, diz assim: Todavia o Senhor agradou Moê-lo, fazendo-o enfermar quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo justo justificará a muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Aqui está falando de Jesus, o sacrifício do Senhor Jesus, que ele justificará a muitos. Por que não justificará a todos? Porque só justificará aqueles que viverem pela fé nele. Porque se eu não viver pela fé em Jesus, ele não poderá me justificar. Em Romanos, também capítulo 1, versículo 16 e 17, diz assim: Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Eu sou só justificado por Deus pela fé em Jesus Cristo. Se eu não tiver a fé em Jesus Cristo, eu não serei justificado, porque para que eu viva em Deus, eu vivo pela fé. A minha justificação está pela fé. Se eu não tenho fé no Senhor Jesus, eu não sou justificado diante de Deus. Então, é muito importante que saibamos disso para que não venhamos nos desviar desta verdade. E em Gálatas também, em Gálatas capítulo 3, versículo 10 e o 11 diz assim: Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E é evidente que ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Então, eu só serei justo diante de Deus se eu estiver vivendo pela fé. Se eu não estiver vivendo pela fé, diante de Deus eu estou morto. Eu não sou justo. Por quê? Porque ninguém conseguiu cumprir a lei. Ninguém conseguiu cumprir esses rituais que seriam necessários para cumprir, porque a lei se quebra muito facilmente. Então, eu só posso ser justificado diante de Deus pela fé. Nós trazemos e vamos trazer muito mais dessa palavra para que as pessoas tenham o direcionamento correto. Porque ainda que venhamos ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma, do que adianta? Não adianta nós recebermos milagres, nós termos conhecimento teórico, se nós não vivermos pela fé. Porque a nossa justificação ela é pura e simplesmente pela fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na justiça que Deus fez nele. O Senhor agradou Moê-lo, fazendo-o enfermar pelos nossos pecados. Então, quando eu tenho esta fé no que Deus fez em Jesus, aí eu sou justificado. A partir daí, então, eu passo a viver pela fé. E quando eu vivo pela fé, então aí eu estou vivo para Deus. Se eu não vivo pela fé, para Deus eu não estou vivo, continuo morto. Como aqueles que não creem no Senhor Jesus. Em Tiago capítulo 2, versículo 9, também fala assim: Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e sois retarguido pela lei como transgressores. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Quer dizer, se eu quiser viver pela lei, não pela fé no Senhor Jesus, eu tenho que ser perfeito. E como ninguém é perfeito,
então se torna transgressor da lei. E aquele que se torna transgressor da lei, ele se torna maldito. Se Jesus não tiver sofrido a maldição em si no lugar dele. Então, quando eu creio no Senhor Jesus, quando eu tropeço na lei, eu sou justificado pela fé no Senhor Jesus. Por isso que diz, o meu justo viverá da fé. Se eu estou vivendo pela fé, eu sou justo e vivo para Deus. Se eu vivo por obras e não pela fé no que o Senhor Jesus fez, o que acontece comigo? Eu estou morto para Deus. Eu não sou justificado. Então, aquele que não é justificado está morto. E aquele que é justificado, ele está vivo, porque para Deus ele está vivo, justificado pelo sacrifício do Senhor Jesus. Que o Espírito Santo fale melhor em cada coração.